Show. Boa noite, boa noite. Galera, hoje a gente vai começar já a nossa live, certo? Hoje a gente está aqui com o Rodrigo, é o diretor de estratégia lá da CE, e com o Matheus, que é diretor de projetos. Eles vão estar apresentando um case cliente muito massa, que é o QZJ do futuro. E antes disso, eu quero reforçar esses avisos, certo? Que é, tá, pode ligar a câmera, é muito bom que a gente fique à vontade, é bom que a galera que vai estar falando aí, Rodrigo e Matheus, podem estar vendo a cara de vocês, ficar algo muito melhor para a gente estar conversando. Não atrapalhar, então, assim, para não atrapalhar, lembra de mutar o microfone e muito cuidado para não mutar o microfone do palestrante. Isso já aconteceu uma vez ou outra aqui, então, muito cuidado. E anotem as perguntas, que hoje vai ter, de novo, um tempo muito bom para a gente trocar ideia, para a gente bater um papo no final. Vai vir de novo uns 40 minutos, eu acho, de apresentação ali, mais ou menos, e depois umas meia hora ali para a gente ficar tirando dúvida e trocando ideia, certo? E agora, tipo, eu vou passar a vez para Rodrigo e para Matheus. Podem começar, viu? Oi, gente, tudo bem? Estou conseguindo ver minha tela. Se tiver conseguindo, Sim. manda o Be Alto Impacto, vem aí no chat para ver se está tudo certo. Só para saber se está tudo certo mesmo. Consegui se livrar do microfone aí, Matheus? Tá tudo certo? Tá tudo escutando? Tá tudo ok? Tá escutando direitinho? Alguém me dá uma confirmada aí? Tá de boa, mano. Tô conseguindo escutar, então o pessoal tá também. Sabe, vamos começar. Show. Boa noite, gente. Meu nome é Rodrigo, tô aqui com o Matheus, como a gente foi apresentado. Eu queria se apresentar a CE, não sei se todo mundo conhece, a gente teve aí no Nego ano passado, foi um evento do caralho pra gente, assim, a gente conseguiu conversar com muita gente. A gente tem uma AJ de gestão daqui, então pensar a CE como a EJA recifense, basicamente o que a EJA faz, a gente faz aí, a gente faz aqui. Então, curso de administração, economia, contábeis e tal. 27 anos de EJ, então fundada lá em 93, mas, enfim, esse tempo todo não quer dizer que não teve problema no meio do caminho, que não perdeu informação e por aí vai. Mas, no geral, a gente tem uma EJ que dá um tempão aí no mercado, Cluster 5, e a gente está no fim do nosso planejamento estratégico, né, que começou lá em 2018 e termina nesse ano em que a gente está conquistando o mundo aí. Então, a gente ativaram uma meta de faturamento e a gente está há 4 semestres consecutivos batendo meta e vamos embora, porque corona não vai parar ninguém. Meu nome é Rodrigo, eu sou estudante de economia, estava para me formar esse ano, mas paciência. Sou diretor de estratégia e na EJ toco o sistema de gestão e a governança da EJ. Se apresenta aí, Matheus. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, eu faço contabilidade. Não ia me formar esse ano, mas aí vou atrasar mais um pouco também, devido ao corona. Mas hoje cuido muito da parte de diretoria de projetos e muito do meu trabalho é em cima do modelo de negócios, muito que a gente vai conversar aqui hoje. Assim também como toda a parte de execução de projetos, qualidade, etc. Então, acho que para a gente começar bem, a gente precisa primeiro abrir um parênteses. Né? Abrir um parênteses de como o mundo, de como está a situação atual, né? Tipo, do mercado e do mundo. E primeiro a gente gostaria de começar falando assim, realmente a gente está num mundo hoje muito diferente, né? De 10 anos para cá, a gente vê uma mudança significativa no modelo de negócios, em inovação, em tecnologia, em diversos outros aspectos. Ao ponto de a gente ver uma empresa como a Tesla, por exemplo, que nasceu em 2010, em menos de 10 anos de mercado, superar grandes empresas como a GM e a Ford, né? Empresas que venderam muito mais carros que ela, empresas que têm um histórico de tempo de mercado muito maior, porém ainda assim perderam em valor no mercado. Né? E como tais empresas conseguem, mesmo tendo vendido pouquíssimos carros, mesmo tendo, às vezes, não tendo dado lucro, estão aí em um valor no mercado muito, muito superior. Como exemplo disso, a gente tem né, as empresas como Nubank, como o próprio Uber em si,
que nunca deram lucro até hoje, porém, estão aí explorando em valor de mercado. Muito disso pelo que a gente chama realmente do mundo VUCA, né? O mundo de hoje ele é um mundo que a gente chama de muito volátil, né? A gente tem ali uma grande vazada de mudanças, a gente tem, por exemplo, até o próprio coronavírus agora, um pequeno incidente na China, do outro lado do mundo, conseguiu parar o mundo inteiro em menos de 3 meses, né? Além disso tudo, além dessa velocidade, dessa volatilidade, a gente também vive num mundo incerto, né? Um mundo que mudanças ocorrem não somente rápido, mas a qualquer momento e tipo para ontem e tipo a gente não tem mais certeza de nada do que a gente está produzindo e nem do amanhã. E com isso a gente tem uma dificuldade muito grande de estar fazendo planejamentos e estar realmente prevendo essa realidade futura. Além disso tudo, o mundo também é um mundo complexo, certo? É um mundo que a gente chama que a gente não tem mais uma causa clara da origem dos problemas. A gente vê tudo, tipo, tudo tem uma série de fatores de causa, tem uma série de origens, entre outros aspectos. Ainda por cima, é um mundo ambíguo, né? Um mundo que nada é preto no branco. Tudo depende. Tudo é variável, nada é claro, nada é certo, nada é fixo. Mas assim como o Bauman fala muito, a gente é líquido, né? A gente vive numa sociedade que não somente nossos sentimentos, não somente nossos pensamentos, como o Bauman fala, mas realmente nosso mercado hoje tem adotado esses aspectos, tem trazido uma desse que a gente chama de mundo VUCA. E um exemplo legal é que é uma frase do CEO da Netflix, assim, ele falando sobre as dificuldades de mercado que a Netflix vem passando e quem são os maiores players que competem com a Netflix, né? E ele falando que quem mais dá dor de cabeça hoje para ele é o Fortnite, porque a Netflix está tentando pensar como fazer com que a galera pare de jogar para ir assistir série, assim. E quando você para utilizar metodologias de gestão, de análise de concorrentes do século passado, que quando basicamente tudo foi criado, é quase impensável você pensar numa Netflix concorrendo diretamente, por assim dizer, com um Fortnite ou um PUBG ou algo do tipo assim. Você ia pensar na Disney ou algo parecido. Tem algumas mudanças bem legais assim acontecendo no mundo que a gente vive. Isso. E muito exemplo disso, como a gente já mostrou e já falou, são empresas que nasceram ontem quase, quando a gente olha para diversas outras empresas centenárias que existem por aí, e que tem um valor do mercado gigantesco que a gente não consegue mais imaginar a nossa vida, a nossa dinâmica de trabalho sem elas, né? Como, por exemplo, Nubank, Uber e outras empresas aí com tecnologias um pouco mais avançadas como a Tesla. Né? Então, assim, o mercado mudou muito. A gente teve o mundo mudando de tradicional e linear para uma coisa muito complexa, muito disruptiva, o do VUCA, né, que a gente chama. E o Movimento Empresa Júnior? E o MEG? Como é que a gente vai lidar com o mercado, com o mundo, se transformando de maneira tão rápida, tão incerta e tão complexa? E aí fica essa pergunta realmente para a gente estar respondendo aqui de hoje. E é legal que muitas perguntas partem disso. No geral, quando a gente olha para tanta mudança acontecendo e tanta coisa louca acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que respirar um pouco, dar alguns passos para trás e tentar entender algumas coisas, assim, né? Então, primeiro ponto, beleza que tá muito louco, mas a gente está sendo protagonista disso tudo. Uma pergunta que é bem poderosa e que diz bastante coisa é se a gente está criando ou vivendo o futuro. Vou dar um exemplo do própria situação que a gente está vivendo hoje aí, do próprio coronavírus. A gente está em casa tocando o que dá para tocar, não vou vender, não vou fazer nada, ou a gente está tentando achar novas oportunidades de mercado para estar trabalhando em cima disso. Acabou de sair hoje, nos jornais, há um tempo atrás eu estava olhando, 2 startups brasileiras que lançaram um dispositivozinho que faz entre 10 e 15 minutos e custa R$130. Então, como é que a gente está conseguindo impactar o meio que a gente vive? A gente está vivendo e criando o futuro. E uma pergunta que consegue ser ainda mais poderosa que isso é entender o que seria necessário para um EJ conseguir ter o ritmo de crescimento de uma startup, por exemplo. Um ecossistema que traz muitas referências para a gente, que vale a pena a gente estar sempre dando uma olhada para tentar entender um pouco. Se a gente quisesse fazer com que o EJ que está no médio aspirante foi federada, em um ano,
faturasse mais que a fluxo. O que seria necessário fazer? Qual o passo a passo? Você hoje, pensando no próximo ano da sua EJ 2021, o que seria necessário fazer de mudança para crescer 10 vezes em relação à meta de ECD desse ano para o ano que vem? São perguntas que ninguém tem a resposta, por assim dizer, e que preocupam muito a rede como um todo. Assim. Então, um movimento de jovens universitários que falam que vão impactar, que vão trazer mudanças, mas a gente não sabe muito bem como executar essas mudanças. E foi no meio dessa bagunça inteira, essa coisa que está acontecendo no mundo, que a gente fez o compromisso de ser mais forte e conectado em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. A gente tem certeza que a gente precisa fazer diferente para alcançar os resultados que a gente quer, para impactar a sociedade do jeito que ela precisa. A gente é justamente a geração que chama o Brasil para estar fazendo as mudanças que ele precisa. Só que não é tão claro exatamente o que precisa ser feito nesse contexto inteiro. E foi dentro dessa reflexão que a rede, representada pela Verário Júnior, ano passado, decidiu criar o BJ Aceleração, um programa que queria trazer inovação para as empresas juniores, como foco, fazer com que elas passassem pelo programa fossem referência para a rede, né? Que conseguissem trazer para a rede o que precisa ser feito para que isso aconteça. E o programa era sobre inovação, mas nem sempre inovação é o que está muito claro. Isso. Quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente cria um bicho de 7 cabeças nessa visão. A gente realmente entende que inovação é uma coisa de outro mundo, inovação é uma coisa super complexa. E inovação, de maneira simples e direta, é simplesmente a gente conseguir estar agregando mais valor no nosso produto, está aumentando nosso valor agregado e está diminuindo o número de atritos. Então a gente consegue trabalhando em cima disso, certo? Aumentando, nosso produto é X, a gente vai estar agregando mais valor para o nosso cliente, vai estar adicionando novas funcionalidades, vai estar adicionando novas coisas e diminuindo atritos durante toda a execução. Fazendo isso de maneira simples, a gente tem o que a gente chama de inovação, né? Se você comparar para analisar, tudo que a gente chama de inovação consiste em aumentar valor e diminuir atrito. E é legal falar isso, porque talvez possa ainda existir uma dúvida sobre em que a gente precisa inovar para conseguir gerar os resultados que o Brasil precisa que a gente gere, né? E aí, quando a gente fala do programa de aceleração, ele tinha um propósito muito claro, né? Conseguir trabalhar o modelo de negócio das EJs, conseguissem escalar e conseguir crescer da maneira que é necessário. Isso é importante ser dito, porque primeiro, quando se fala de inovação, já se vai pensar em botar post-it colorido na parede, comprar puff para a sala da EJ, ou coisas parecidas que não tem nada a ver, e sim tratar de metodologia e de um caminho claro, um passo a passo a se seguir para alcançar esses resultados. E por que deixar claro que é no modelo de negócio que a gente precisa tocar? É porque a inovação você podia estar fazendo dentro de algum processo da EJ, dentro do modelo organizacional, dentro do organograma, dentro da estratégia, do processo seletivo que fosse. E o que a gente precisa tocar é o nosso modelo de negócio. A gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso já, mas eu vou entender que esse era o contexto, e isso tudo estava acontecendo lá em fevereiro, mais ou menos, do ano passado, né? E aí a gente quis olhar para trás e ver o que tinha acontecido. Isso. Olhando um pouco mais para trás, para o ano 2018 da gente, e a gente compilou todos os dados que a gente teve nos nossos projetos vendidos, a gente viu que a maior parte dos nossos projetos consistiam somente em 3, certo? Processos, pesquisa de mercado e estratégia de marketing. E que todo esse faturamento, tudo isso que a gente estava vendendo, a maior parte dele adivinha de coisas que a gente já vendia há muito tempo, desde nosso ano de fundação. Como, por exemplo, o mapeamento de processos, certo? Que foi a solução mais vendida no ano 2018, certo? Que trouxe a maior parte do faturamento para a gente. Foi o primeiro projeto vendido na história da CE. Lá em 1994, nosso fundador Raul Javares, lá para Siemens. Então, olhando para esse nosso contexto, olhando para o que estava acontecendo com a gente, parando e ficando realmente inconformado com a nossa realidade, porque realmente se inscreveu, passou por todo o processo aí do PJ de aceleração. Então,
Fechando realmente o parênteses, né, tipo, que a gente abriu lá no começo, falando um pouco agora mais sobre o ano 2019, né? Beleza, a gente finalizou em 2018, a gente terminou tudo aquilo que a gente tinha passado aí até chegar no momento ali. E a gente viu que lá em janeiro de 2019 a gente começou o ano bem, a gente bateu o farol verde, mas chegou em março, a gente estava ali no farol vermelho, né? E muito realmente trazendo conformismo nos resultados, porque a gente teve novamente escrevendo ali para nossa virada de chave, acredito eu, e o Rodrigo também deve concordar comigo, nossa virada de chave ali do ano 2019, que foi toda a jornada que a gente passou dentro do projeto. E dando um pouco mais de contexto, à época a gente tinha dentro do movimento Empresa Júnior 849 BJs federadas. A gente passou por um mês de processo seletivo para poder entrar no programa com alguns desafios que foram tratados, e aí as EJs inscritas precisavam responder os desafios, entrevistas e por aí vai. E ao fim do processo seletivo, isso era Sim. Uhum. Lá no fim de março, abril, tiveram 6 EJs selecionadas que passaram para serem aceleradas pela Brasil Júnior em parceria com a Startups, a maior aceleradora da América Latina. E dessas 6 EJs que participaram do programa, uma viria a ser chamada de EJ do futuro, né? E o intuito da gente estar aqui hoje é a gente estar compartilhando a jornada que a gente teve dentro do programa e principalmente deixar muito claro, assim, já de início, qual foi o resultado final que foi entregue, para depois a gente aprofundar e todo mundo saber onde a gente quer chegar quando a gente vai falando sobre, né? A principal entrega do BJ Aceleração para a CE foi clareza. E clareza tem 3 coisas. O primeiro ponto é que a gente é completamente responsável pelo nosso ecossistema. Então, se na nossa cidade, se na nossa universidade, se no nosso estado, existem problemas que não estão sendo resolvidos pelos agentes que estão no mercado, a gente deveria ir lá e resolver. Porque se não for a gente, não vai ser mais ninguém. E também sobre isso, é que a gente é completamente responsável pelos nossos resultados. Não é o mercado, não é a concorrência, nem nada do tipo. Somos nós. Se a Jota não está performando do jeito que precisa performar, é porque ou não tem gente comprometida o suficiente, ou porque não tem gente capaz o suficiente de realizar as transformações que são necessárias. E a última clareza que a gente teve, por assim dizer, é de que a gente só vai conseguir escalar os nossos resultados se a gente conseguir trabalhar o nosso modelo de negócios. E eu acredito que ser a terceira ou quarta vez que a gente fala nessa palavra. Mas, exatamente, o que é isso tudo? Os negócios, eu gosto de simplificar, de trazer realmente como se fossem 4 perguntas, certo? Primeiro ponto, para quem a gente vende? Quem é nosso público-alvo? Quem é nosso ICP? Qual é, de fato, o nosso mercado? Segundo ponto, muito baseado de para quem a gente vende, a gente vai definir o que é que a gente vai estar vendendo, certo? Qual é o nosso produto? Qual é o nosso serviço? O que é que a gente entrega para o mercado? Qual é o problema que a gente sana na nossa sociedade? Terceiro ponto é como a gente executa, né? Qual é o nosso modelo, nosso design organizacional? Né? Como é que a gente trabalha internamente? Qual é o nosso modelo de execução dos nossos projetos? E, por fim, como é que a gente gera receita e despesa a partir do que a gente vende e de como a gente vai estar executando. Outros pontos que realmente são importantes, mas e também podem estar entrando em determinados modelos de negócios, são realmente aspectos de como a gente vai estar vendendo esse projeto e como a gente vai estar realmente lançando no mercado. Porém, essas 4 perguntas, elas deixam muito claro para a gente como é que a gente deve trabalhar. Eu acho que eu gosto muito de pergunta como um todo, assim, né? O lema da UI são melhores perguntas, melhores resultados, né? Que a gente vai realmente trazendo boas perguntas e vai deixar claro muita coisa. E, tipo, acho que foi outra coisa que o projeto de aceleração trouxe bastante para a gente. Isso. E quando a gente foi apresentado esse conceito, o primeiro marco de resultado que o programa deu para a gente foi a gente diagnosticar dentro desses 4 eixos do modelo de negócios o que a gente precisava mexer, né? E aí a gente passou por uma metodologia de validação de hipótese muito comum no sistema que eu chamo de startups. Se trata de você pegar algo, e no caso era pegar os eixos do modelo de negócio, elaborar uma pergunta que tentasse questionar a validade ou quão bom a CE estava conseguindo ser em relação a cada um dos 4 eixos, tentar entender
o que a gente acredita que é a resposta, metrificar isso de fato e ver o que aconteceu. E um exemplo do diagnóstico que a gente tocou, né, seguindo essa metodologia, estava muito se o público-alvo da gente era o mais estratégico para a Jota, se conseguindo vender para as pessoas certas. E a nossa hipótese era de que a gente não, à época, não estava conseguindo vender para as melhores pessoas. Por quê? Porque se a gente pegasse o nosso gap de projetos para bater o autocrescimento e multiplicasse pelo ticket médio que a gente estava, a gente não conseguia bater a meta de faturamento. E aí, a maneira de saber se isso é verdade ou não, basicamente, é fazendo as contas. Isso seria verdade se o ticket médio do segmento de clientes que a gente mais vende projeto fosse menor do que o ticket médio que a Jota precisava por cena, a meta de faturamento pela meta de projetos. E aí a gente fez as contas. E isso foi uma das conclusões que a gente chegou. Então a gente via que para quem a gente mais vendia, não conseguia ter um ticket tão alto. E a gente seguiu esse passo a passo com diversas perguntas sobre os 4 eixos e a gente chegou à conclusão que a gente precisava mexer em 2 deles, né? Para quem a gente vende e o que vende. Para quem a gente vende, porque a gente viu que a gente precisava ser muito mais assertivo e ser sniper. Ao fim de abril de 2019, a gente já tinha vendido o projeto para mais de 14 segmentos diferentes, ou seja, a gente não tinha foco de prospecção, nem passiva, nem ativa. A gente não conseguia ter os melhores gatilhos de negociação, porque a gente trabalhava com todo tipo de segmento e não conseguia ser especialista. A gente não conseguia ter profundidade no que a gente executava, porque eram sempre segmentos diferentes, com dores muito diferentes. E a gente não conseguia agregar mais valor, porque a gente era muito generalista. E aí, passado o primeiro marco de resultado do programa, que foi entender onde a gente tem que mexer, a gente foi mexer de fato, né, no que precisava. E aí, utilizando a metodologia de validação de modelo de negócio das startups, que é basicamente a metodologia que a maior aceleradora de startups da América Latina usa para as startups que passam por ela, basicamente. E a gente não vai aprofundar muito no técnico. A gente pode passar nosso contato depois, a gente conversa sobre, porque duraria muito tempo. E a conversa poderia tender a ficar chata, mas o principal ponto de construir algo novo e desenvolver um produto dentro disso é muito claro uma ordem lógica do que é ter um modelo de negócios eficiente, né? Primeiro, a gente precisa entender é sobre criar valor e reduzir atrito, e que para a gente escalar resultado, a gente precisa inovar no modelo de negócio. Inovar no modelo de negócio é ter muito claro quem é o público que você vai atuar, e é disso que se trata do ponto 1 até o ponto 14, até o ponto 14 da metodologia. Basicamente, entendimento de público, saber quem são as empresas que você vai trabalhar, de que segmento, de que porta geográfico. Entender quais são as dores dessa pessoa para que você consiga inovar em cima das dores que ela tem dentro da sua jornada. Você oferecer algo que outras empresas não oferecem e oferecer melhor o que já é oferecido para o seu cliente. E no nosso caso, o que a gente tem identificado, o nosso público-alvo, eram as grandes indústrias do ramo alimentício e de bebidas. E o principal problema dessa galera é que ter competitivo é cada vez mais difícil. São players no mercado, mas são players muito grandes que têm muitas marcas. E, basicamente, sempre tem produto novo sendo lançado. E para você manter o seu market share de valor, que é basicamente manter o seu market share sem ter que abaixar preço ou incorrer em maiores custos, você precisava se diferenciar. Então, a dor é a de diferenciação. Só que não é fácil para uma indústria de alimentos diferenciar o seu produto. Porque todas as fábricas que ela tem, todo o seu maquinário é feito para um produto específico, e mexer no produto teria que mexer em toda a cadeia de produção, toda a cadeia de suprimentos e por aí vai. A gente viu, quando a gente foi elaborar uma proposta de valor, que como a gente poderia ajudar nossos clientes a se diferenciar, era se a gente conseguisse trabalhar a experiência de consumo dos nossos clientes.
Ou seja, ele se diferenciar pela experiência que ele passa no produto, que é o mesmo que tem uma nova experiência. E aí a solução que a gente criou dentro do programa foi inovação na experiência do cliente, assim. E saindo um pouco mais da parte técnica para um resumo do case, é a gente se perguntar o que de fato é um EJ do futuro, né? E isso é sobre você ter o cliente no centro da sua EJ para que você possa formar de maneira mais eficiente lideranças comprometidas e capazes de transformar o Brasil. Mas não é só sobre isso. É sobre também fazer isso com o compromisso de compartilhar com a rede os seus aprendizados para que o propósito do programa de aceleração, que é ter novas referências para a rede em como inovar, em como fazer diferente do modelo de negócio, que esse conhecimento chegue à rede inteira. E aí, dentro dos resultados que a gente alcançou, e aí já dei algum spoiler, teve algumas coisas que aconteceram. Isso. Que, como o Rodrigo já falou, tipo, talvez uma das maiores entregas do programa para a gente tenha sido mas realmente um mindset. A gente trouxe muito, tipo, a gente tem hoje, além do projeto Adivino, do projeto de aceleração, a gente tem hoje 3 produtos específicos voltados para mercados específicos, né? Mas além disso, a gente foi a primeira J do programa a estar validando o modelo de negócios, ou seja, a gente está realmente vendendo um produto Adivino do programa para uma empresa de mercado, né? Em uma solução conectada, como a gente trouxe aí impacto para 4 consultores, 2 gerentes, e além de Pernambuco, outros 3 estados, de R$ 40 milhões investindo em educação nesses estados, certo? A gente trouxe uma solução inovadora, no qual foi a que o Rodrigo falou, de voltado para a experiência de consumo de grandes indústrias alimentícias, né? E além disso tudo, a gente conseguiu aumentar nosso ticket médio em cerca de 10 vezes, com esse produto tem um valor de 10 vezes nosso ticket médio do começo do ano, né? Então, atingindo ali aquela proposta de estar conseguindo crescer realmente cerca de 10 vezes, né? Então, assim, como eu disse antes, o programa ele trouxe uma série de benefícios para a gente, né? Além disso tudo, a gente conseguiu vender um projeto, além de a gente conseguir ser a primeira J, né? A gente conseguiu atingir melhores resultados, muitas vindo do programa também, né? A gente veio lá de março, quando estava no Farol Vermelho, e a partir do programa, ali a partir de abril, a gente conseguiu estar atingindo maiores resultados, né? Em maio, a gente conseguiu bater o Farol Verde, sendo constante aí, até o final de dezembro, até o final do ano, batendo nossa meta cerca de 150% dela, né? E batendo a C em outubro. Então, realmente ali, né, o programa foi, sem dúvidas, muito bom para a gente. Tá pensando como clareza em cima do modelo de negócios, trouxe série de benefícios, até mesmo dentro da nossa organização como um todo, né? Hoje a gente tem um squad de inovação voltado para isso. A diretoria de projetos é uma diretoria que é voltada para trabalhar em cima do modelo de negócios, tanto em cima de inovar eles, de aumentar nosso valor agregado e diminuir nosso atrito, assim como também está rodando o atual, né? Então, toda essa lance de realmente trocar o pneu com o carro andando. E além dos R$ 42 mil investidos em educação empreendedora em 4 estados do país, acho que o principal benefício para a gente, por assim dizer, a coisa que traz mais felicidade é a gente poder estar compartilhando isso com o MED. Para a gente é uma honra e um privilégio estar podendo conversar com a Rede Paraibana, e a gente tem certeza que o Biel vem. Valeu, galera. E se tiver alguma pergunta, é só mandar. Massa, tá me ouvindo? Tô sim, mano. Show. Velho, Eu não parabéns de consegui ler verdade, a história muito, pergunta. muito massa. Oi? Não, pode falar, desculpa. Ah, muito, muito massa mesmo. Agora a gente pode abrir para as perguntas para a galera. Realmente, eu acho que a galera deve estar muito curiosa mesmo, porque é uma história muito massa, velho. Esse gráfico aí foi sensacional. E temos já uma pergunta aqui de Nicolas, tá? Eu vou lendo a pergunta para todo mundo ir acompanhando. Qual foi o maior desafio nessa elaboração e produção desse novo modelo de negócios? Tá, o principal ponto, assim,
que a gente sofreu, por assim dizer, e passou mais tempo de estudar aqui para a metodologia, em média, a gente passou uma semana para cada ponto desse, beleza? Mais ou menos, se você for, cada ponto desse era um sprint que a gente recebia semanalmente, mas o que a gente demorou mais tempo e estourou esse prazo, foi a parte das entrevistas, né? Consegui entrar em contato com os empresários, e eram grandes empresas, então se a gente fala do porte de empresas que a gente conversou, Pernod Ricard, que é a produtora da Absolute, Orloff, por aí vai, algumas empresas do agronegócio, produção de proteína e tal, a gente conversou com a Unilever, então, para conseguir falar com gente grande, demora, né? E aí a gente teve dificuldade de acesso, basicamente, aos tomadores de decisão, para conseguir conversar sobre as dores que eles tinham, porque, basicamente, enfim, a galera é gigante, assim, então isso foi uma coisa que a gente demorou bastante. Um outro ponto, talvez, que possa ser levantado é a questão de execução mesmo, né? Então, quem tocou o programa foi Maria Luz e eu. Maria Luz era diretora de marketing na época, e eu iniciei no programa quando era gerente de projetos, e no meio do ano entrei para a diretoria, né? E aí teve um pouco de sobrecarga também, então dá conta de ter um projeto para tocar a mais, além de todas as rotinas da área, dos projetos da área, foi algo que sobrecarregou a gente um pouco. Então, acho que esses 2 pontos foram o maior peso, por assim dizer. Legal, massa. A gente teve outra pergunta aqui de Guilherme, tipo, para ter acesso a um programa como esse, a EJ precisa ter uma boa saúde financeira ou é algo moldável para cada realidade? Cara, Tipo, o programa é algo realmente necessário? massa pergunta. Cara, eu vou dizer que a única coisa que precisa para rodar o programa é você bater o pé no chão e dizer que vai acontecer. Sabe? Tipo, a gente não precisa, tipo, acho que a gente não teve nenhum assim, financeiro realmente para estar elaborando nada disso. A gente, tipo, durante o programa teve tipo, viagem para São Paulo com a BJ e tal, o Rodrigo pode falar um pouco melhor, mas acredito que tipo, não tenha nada financeiro que vai lhe prender de fazer isso, a não ser sua vontade, realmente. É isso. Rodar a metodologia é de graça, é só parar, pesquisar sobre cada ponto desse, ou, enfim, conversar com a gente. Eu posso passar o contato de Miguel, que é da ACE, que facilitou isso. Ele é pós-júnior, foi diretor de desenvolvimento da FEGESP em 2018, se eu não me engano. Mas os custos que a gente teve foi muito mais voltado à experiência no programa, como a viagem para São Paulo, esse tipo de coisa. Mas rodar a metodologia, Rapidinho. só executar. Rapidinho. Oxe. Tu acabou a resposta, Rodrigo? Acabei. Ah, massa. Então, tipo, a gente teve um momento aqui com Miguel, da Startups, foi segunda ou terça, e ele estava até comentando em uma das perguntas que uma das coisas mais difíceis, e uma das coisas que ele ia mais começar a implementar, talvez, inovação, seria pela cultura da EJ. Como é que foi isso, essa ideia de inovação? Vocês começaram também olhando para a cultura ou foi algo que todo mundo já abraçou logo de cara e quando viu já estavam inovando mesmo? Tá. Meio as duas coisas, talvez. Como a gente já estava no farol vermelho, meio que não tinha muito a perder, assim. Então, se a gente, vendendo o que a gente vendia há 20 anos, estava no vermelho, por que não pensar em algo diferente, assim? Isso foi algo que guiou muito. A gente, como estava muito preocupado e muito angustiado com os resultados da Jota, ninguém questionou, por assim dizer. E aí, alguns pontos específicos. Pode falar, Matheus, pode falar. Depois eu te complemento. Acho que é muito tipo, da cabeça assim de pô, o que trouxe a gente até aqui não vai ser o que vai levar a gente até onde a gente quer chegar, sabe? Tipo, a gente precisa mudar o que a gente faz. O mercado está mudando, nossos serviços estão mudando. Tipo, já, tipo, todos os EJs do Brasil inteiro fazem os mesmos serviços. EJ de contabilidade, administração, economia, todos são iguais. Você vai daqui, tipo, do norte, da região norte até a região sul,
é exatamente a mesma coisa. X de mercado no implemento de processos. Pô, deve existir alguma coisa diferente para fazer, tá ligado? Não é possível. Eu acho que foi muito isso aí. A cultura foi ensinando a gente, digamos assim, né? Muito de um conformismo mesmo. Um dos nossos valores, e que, tipo, talvez toda a jornada do programa seja a aplicação desse valor, ser inconformado não basta. Né? Tipo, você olhar e dizer, tipo, eu preciso fazer uma coisa diferente. Tá? Só olhar e ficar reclamando não vai dar em nada. Vai lá e faça. Tá? Exatamente. E aí algumas boas Massa. práticas, Show. por assim dizer, que ajudaram a gente foi alguns pontos, né? Primeiro, quem teve a ideia de escrever a ACE no programa foi Guilherme, meu antecessor. Então, já foi algo que a diretoria estava alinhada, então a diretoria entendia que isso era um caminho legal a ser seguido. Tanto é que uma das diretoras foi alocada, que foi Maria Luz, né? O segundo ponto era também ter alguém que não era da diretoria tocando isso. E aí, enquanto gerente, eu fui alocado e, basicamente, a gente só conseguiu entregar muitas coisas no prazo, principalmente na época do processo seletivo, que era para entrar no programa, porque a gente pediu ajuda a muita gente da EJ para fazer os desafios. A gente utilizou muito, muito, muito de todo mundo, utilizou de parceiro, utilizou de pós-júnior para conseguir passar pelo processo seletivo. E aí, quando a gente foi aprovado, foi meio que uma conquista geral, assim. Então, todo mundo estava muito feliz que a gente ia ter a oportunidade de trabalhar inovação, porque era algo que a gente sempre falava que ia fazer e nunca conseguia. Né? Eu acho que eu já ouvi umas 4, 5 diretores de projetos diferentes da empresa falando no começo do ano que ia ser o ano da inovação, que contam as histórias e tal, e nunca ia para frente. Então, foi meio que uma vitória coletiva, por assim dizer. E empoderar o time para trabalhar em conjunto com isso era muito prazeroso, assim, para estar todo mundo na mesma página. A gente levava para reger algumas coisas, pedir ajuda, e aí, no geral, a Jota foi junta, por assim dizer. Tinha os responsáveis que tocavam tudo e facilitavam, mas claro que o alinhamento com todo mundo da Jota precisou se fazer muito constante. Até porque, imagina só, isso foi, enfim, alinhamento do que estava acontecendo foi legal, mas nem tudo é flores também. Vou dar um exemplo do porquê é importante a comunicação e o que a gente poderia ter feito a mais que não fez, né? Basicamente, a comunicação de como executar. A gente vendeu o produto, mas ele estava na minha cabeça e na cabeça de Maria Luz. E aí, passar para o time de consultores as metodologias novas que foram criadas ano passado foi uma coisa que a gente só veio se tocar mais nesse ano. Mas, no geral, o empoderamento do time e alinhamento precisa acontecer e, claro, potencializar isso através da cultura. Massa, velho. Show de bola mesmo. Tem um... Oi, Matheus. Alô? Tá cortando? Opa, deu uma cortada. Só um ponto de observação também, toda essa trajetória. No começo do programa, a diretoria responsável pelo modelo de negócios que estava na empresa. Assim. Teve a vacância de projetos. Matheus está cortando, Matheus. Beleza. Vou ver aqui. Fica alto e baixo ao mesmo tempo. Aí fica metade da mensagem dá para ouvir e a outra não. Não sei se é o fone. Acredito que seja o fone. Melhorou? Tenta aí, qualquer coisa eu falo. Um ponto de observação também é que Melhorou. toda essa trajetória a diretoria de projetos foi vacância, né? Tipo, a gente teve aí de março, desde o começo do programa, a diretoria responsável pelo modelo de negócio da empresa estava em vacância até o final do ano só, teve aí durante o começo desse ano. Melhorou um pouco. Tá ruim ainda, mas dá para escutar um pouquinho de nada. Com esforço dá para escutar. Mas eu vou tentar trocar a internet aqui, rapidão. A diretoria de projetos estava em vacância, né? Mas, no geral, acho que é isso. Eu acho que ele estava querendo dizer que a... Massa, velho, show. Eu vou dando continuidade aqui enquanto ele volta, pode ser? Beleza, tranquilo. De boa. Tá. Júlia Chaves fez uma pergunta aí que parece ser bem massa também. Quais foram os principais erros que vocês tiveram de cometer para, de fato, aprender e fazer dar certo, sabe? Durante essa trajetória. Tá. A gente errou em alguns
pontos. Um dos erros que eu falei de alinhamento talvez tenha sido por causa da vacância de projetos que estava rodando, então essa preocupação com a execução só vai aparecer quando a gente de fato estava executando. E aí é algo que a gente foi estar consertando nesse ano, trabalhando capacitação de consultores para os produtos, porque se pudesse resumir o ano 2019 da CE, pensando através de PDCA, o que a gente fez o ano todinho foi PD. A gente planejou e executou muita coisa, mas a gente não parou para entender o que tinha dado certo, o que não tinha dado e padronizar o que tinha dado certo. Então, a gente, quando começou esse ano, a gente precisou consolidar muita coisa do ano passado. Uma delas, fazer com que o time conseguisse executar o que tinha de novo. Então, primeiro erro, demorar para alinhar o que foi feito em relação à execução. Não o que está acontecendo, porque todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas a gente sabia o que está acontecendo e conseguir executar em alta performance e ter um caminho distante para percorrer. O primeiro ponto é se preocupar com a execução. Um segundo erro que a gente fez foi bom e foi ruim, mas foi a alocação em si, né? Dentro do próprio programa dentro do próprio edital do programa, lá no começo, quando a Brasil lançou o edital, tinha lá escrito muito claramente para não alocar ninguém da diretoria, porque ia tomar um tempo da semana esse programa, né? Então, poderia vir a não focar da melhor maneira e acabar impactando os resultados da área. E aí quem foi alocado foi Luiz, que era diretora, e eu que era gerente na época, mas depois passei a ser diretor, e até o meu terceiro, quarto mês de gestão ainda estava rodando o programa, né? Então, a gente se desgastou muito em relação a pessoal mesmo, para conseguir fazer rodar tanto o programa como a área, né? Então, dá para ver claramente aqui, tá, o programa veio acabar, que foi a primeira venda, entre outubro e novembro, quando a gente estava cerca de 120% da nossa meta. Ou seja, a gente já tinha vendido muito mais que precisava no ano, por assim dizer. E aí a gente já estava na loucura, capacidade operacional apertada e tal, muita gente trabalhando muito, todo mundo apertado, e ainda por cima tinha um programa de aceleração rodando para executar, né? Então, a gente se desgastou enquanto profissional para tipo, dar conta. Trabalhando até mais tarde, levando trabalho para o fim de semana, e por aí vai. Então, isso foi um erro, por assim dizer. Por mais que quem executou tinha muita propriedade, porque era mais maduro, ainda assim foi ruim, porque impactou a integralidade que a gente conseguia ter dentro da J. Esse foi o segundo erro. Um terceiro ponto que talvez não foi um erro tão grave, mas que poderia ter potencializado muito mais os nossos resultados, foram duas coisas, né? Se a gente conseguisse ter mais contato ao longo do programa e utilizar mais, primeiro, do ecossistema empreendedor local. Então, a gente tem aqui em Recife o Porto Digital, que tem um ecossistema de startups muito maduro, quando você olha até para a própria América Latina inteira. Então, a gente utilizou pouco da galera que tem aqui, que manda muito bem em inovação, e talvez a gente tivesse conseguido alcançar melhores resultados ou mesmo resultado mais rápido ou com menos esforço. Então, não aproveitar do ecossistema foi algo que limitou, na minha opinião. E mesma coisa do ecossistema do MES, né? Então, até com as próprias EJs que estavam no próprio programa, ESAI, a Elabora, da IDPB, TecMec, lá de Brasília, Inova do Ceará, CJA, lá do Espírito Santo, da Juniores, e tinha mais uma que eu esqueci. Mas a gente se conectou pouco e talvez se tivesse trabalhado mais junto, poderia ter aprendido mais também. Então, se conectar com o ecossistema é o que poderia ter sido feito também. Nossa, mano, valeu por responder. E ela fez outra pergunta: quantas pessoas tinham na J, assim, no início do ano até o final, eu acho. E durante o processo eram só duas envolvidas, né? Mas, tipo, durante o processo, meio que todo mundo da J ajudou também. Cortou um pouco, Lucas. Não consegui ouvir tua pergunta por completo. Desculpa. Ok, tranquilo, foi mal. Júlia também tinha perguntado, certo? Quantas pessoas tinham na J durante todo o processo, assim? Meio que foi usando todo mundo da J, né? Por mais que tinha duas pessoas à frente, né? Todo mundo também não, mas a grande maioria,
principalmente do time de consultores, ajudou em algum ponto ou outro, e da diretoria muito para validação e alinhamento, mas no começo do ano tinham 30 pessoas, eu acho, né, na CE. No fim do ano, na CE, a gente terminou o ano com 50 pessoas, talvez, algo nesse sentido. A gente... Posso falar? Pode falar. Tá, voltou ao normal ou tá melhor? O áudio? Tá melhor do que antes. Voltou. Show. Tá assim. Voltou. A gente, durante todo o processo durou muito, né? Mas durante o ano de 2019, a gente começou o ano na EJ com 25 membros, em torno disso, e a gente terminou o ano com 46. Então, dobrou a quantidade de membros durante o ano. Hoje a gente tem 47. Saiu uma galera só do ano, já fez outro processo seletivo, mas foi crescente esse número. Também trouxe outro desafio pra gente, mas enfim, muita gente ajudou. Massa, velho, show. A gente teve uma pergunta aqui do Rick, que eu achei bem massa. Vocês focaram nos produtos que mais vendiam, aqueles três do gráfico, era mapeamento de processo, pesquisa e estratégia, né? Ou continuaram abrangendo todos? Como é que foi, assim, depois desse produto? Vocês estabeleceram realmente, criou dois produtos só e focam só neles hoje, ou ainda recebe outras demandas? Perfeito. Um ponto importante, assim, tipo, que não foi falado aqui, em 2018, certo? O que a gente, na metade do ano, 2018, da revisão do planejamento estratégico, a gente fez exatamente isso que eu não sei se foi Rick, eu perdi aqui o chatzinho passado, mas a gente cortou, a gente realmente focou, tá, em 9 nichos de mercado. Antigamente na CE a gente tinha 6 áreas de atuação: financeiro, pessoas, processos, enfim, um monte de coisa. E tipo, em parte do processo da gente tá amadurecendo, assim, em nível de portfólio, foi também a gente entender que tipo, pô, não dá para ser bom em tudo, a gente tem que ser bom em alguma coisa. Então a gente cortou e tipo, no metade do ano, 2018, a gente focou em 2 áreas, em realmente processos, então, mapeamento de processos e otimização de processos, e a parte de inteligência de mercado. Essas áreas mudaram um pouco de lá para cá. A gente, tipo, antigamente só vendia realmente 3 serviços, eu acho, na parte de mercado e 2 na parte de processos, tipo, enxugou bastante. Hoje a gente vende 5 em 5. A gente não chama mais a parte de processos, a gente chama de gestão. Então a gente tem, tipo, o projeto do BJ Aceleração é um projeto de gestão, né? Tipo, a gente chama de inovação e customer experience. A gente tem hoje também voltado para customer success, tem outros voltados para design thinking e tal, projetos de metodologias próprias, digamos assim, que a gente criou e estão nessa área de gestão, mas a gente continua vendendo também mapeamento de processos, continua vendendo pesquisa de mercado. A gente só não vende hoje mais pesquisa de satisfação e nem vende mais projeto financeiro, tipo, 100% financeiro, assim, tipo, fazer a reestruturação contábil financeira. A gente toca em aspectos financeiros, mas é mais focado realmente. Eu acho que o principal ponto, e vale a pena pesquisar sobre esse conceito, que são os 3 horizontes da inovação. Não sei se o Miguel chegou a falar na live da segunda, dessa semana. Que basicamente você precisa trabalhar o primeiro farol de inovação, por assim dizer. Primeiro, quando você trabalhar, são inovações incrementais, né? Então, melhorar o que você já tem hoje. E aí, fazer melhor mapeamento de processo, fazer melhores estratégias de marketing, fazer melhores pesquisas de mercado, beleza. O segundo ponto é fazer isso que a gente fez do Projeto de Aceleração, então desenvolver algo completamente novo. E o terceiro horizonte de inovação é basicamente matar a empresa e criar outra do zero, assim. É a inovação mais disruptiva, por assim dizer. E não você não escolhe uma delas, as 3 precisam existir ao mesmo tempo. Então, não é porque você desenvolveu algo novo que você para de vender tudo que vendia antes, porque não faz sentido. Se tem um produto que está validado há 20 anos, é porque ele serve para alguma coisa. A nosso conformismo é que a gente só tinha as mesmas coisas e não trabalhava o segundo e terceiro horizonte de inovação, né? Então, a gente passou a trabalhar o segundo e trouxe coisas novas do zero, por assim dizer, para incorporar ao core e trabalhar a inovação incremental. E está desenvolvendo novas coisas do zero também hoje em dia.
Mas acho que esse é um conceito importante, conseguir conciliar os motores da inovação, assim, nos horizontes. Então, não é porque fez algo novo que vai esquecer tudo que já fez na EJ, assim. Você vai incorporar e ir melhorando aos poucos e fazer isso de um ciclo para que daqui, sei lá, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o portfólio da EJ seja completamente novo, mais rentável, que gere mais resultado e tal. Acho que isso é uma parada importante de ser lembrada, assim. Respeitar a história, por assim dizer. Massa, velho, show mesmo. Vocês comentaram que tiveram mudanças em comercial. O pessoal da Voltec está perguntando. Além do foco dos produtos certos, que vocês acabaram de comentar, qual foi a remodelagem principal que vocês fizeram no processo de vendas? Quer falar, Matheus? Eu sou... Mudanças, eu falo. As mudanças ainda estão acontecendo, tá ligado? Tipo, vocês entenderam mais ou menos o que a gente fala quando o processo comercial ele tem que mudar, quando a gente traz um produto novo, por exemplo. É que, tipo, a gente tá agora fazendo a ideia fazer um produto específico para um mercado específico. Tá? Tudo isso aqui que o Best Aceleração ensinou para a gente é isso. Entender quem precisa e fornecer um produto específico para isso. Por exemplo, se eu vou tentar prospectar ativamente toda essa galera tipo, de um mercado específico, talvez seja muito falho tá, na prospecção, porque eu vou ter um número de leads pequeno, a priori. E o ticket médio é muito alto para a gente fazer uma prospecção ativa. Sabe? E se é uma dor de mercado que a gente identificou fazendo através de metodologia específica, a gente pode afirmar que essa dor ela é geral dentro do mercado. Assim, fazer, por exemplo, um marketing inbound e fazer uma estrutura comercial mais voltada para o inbound, para sempre inbound, muda todo o resto, faz muito mais sentido, entende? Então, tipo, muda o jeito que a gente comunica. Tem uma discussão, eu lembro, tipo, em novembro do ano passado, a gente fala, tipo, sem um inbound bem estruturado, sem realmente, para dizer ao mercado que a gente está fazendo uma coisa diferente, ele não vai chegar onde a gente quer chegar, tá ligado? Tipo, não adianta nada, a gente tem um puta produto, a gente tem um negócio super diferente, mas esse negócio não vender, tipo, a gente não dizer ao mercado o que a gente faz. Tá? Então, tipo, também existe qual foi a ideia que eu falei de estrutura comercial. Mas, em geral, assim, não houve, tipo, muitas drásticas, não. É realmente foco de direcionamento. Massa, Como a gente fala também. É muito, então, de, tipo, criar algo, testar e validar, né? Basicamente, né? Tipo, vocês incluem mais pesquisa dentro do processo. Show, Isso. mano. Show. Aí tem outra pergunta aqui de junho. A EJ de vocês é composta por vários cursos, né? No caso, você acredita que isso agiliza ou dificulta questões de alinhamento? Alinhamento, cultura, clima organizacional. Vocês acreditam que agrupar vários cursos em uma EJ pode facilitar e acender um crescimento mais rápido? Eu tenho certeza disso aí. Acho que um dos principais acertos que a gente tem hoje na CE, no que a gente está fazendo em relação a processo seletivo, é trabalhar diversidade, né? E diversidade em seus diversos aspectos, basicamente porque a gente vai poder utilizar da inteligência coletiva da EJ, de diferentes backgrounds, para resolver o mesmo problema. E aí, hoje em dia, na EJ, a gente, no passado, abriu a EJ para além dos cursos de gestão, que é um do CCSA, o mesmo CCSA que tem na UFPB, tem aqui também o CCSA, acho que são os mesmos cursos. A gente abriu do CCSA, né? E aí a gente tem hoje, por exemplo, gente de engenharia eletrônica, engenharia de produção, na EJ, e a gente mudou o estatuto, claro, fez todo o processo legal, e também tem uma menina de nutrição na EJ, e a EJ é de gestão. Ah, mas por quê? Como assim? Tá. A gente neutraliza, por assim dizer, a gente corrige qualquer distorção que exista dentro do próprio seletivo, do próprio processo seletivo, independente do curso que você tenha, você vai sair do processo seletivo tendo o básico para executar os projetos que a gente vende. E a melhor parte é quando a gente consegue utilizar os conhecimentos específicos, né? Então, exemplo, a menina de nutrição que está dentro da EJ. Os desempenhos da CE é voltado para bares e restaurantes. Basicamente, ela consegue entregar resultado como melhor do que qualquer outro consultor, de qualquer outro curso, porque ela sabe, na prática, como gerir da melhor maneira, mais eficiente, cozinhas de restaurantes, que é uma dor gigante aqui em Recife e que dá muito dinheiro. E, basicamente, o que demorou
para um consultor de administração aprender sobre gestão de cozinha em 3 projetos dele na área de bares e restaurantes, ela já chegou onde ela está sabendo, por exemplo. E aí a gente consegue utilizar de diferentes backgrounds, diferentes contextos, a gente consegue ter mais agilidade para resolver os problemas da EJ. E principalmente hoje em dia, que a gente fez uns ajustes no modelo organizacional e a galera também tocando algumas demandas internas. Então a gente consegue ter cabeças muito diferentes pensando em como resolver o mesmo problema. E, na minha opinião, acho que isso é essencial para essa consultoria ser o que ela é hoje. A gente está conseguindo trabalhar diversidade em relação a curso. O grande gol que a gente está tendo no processo seletivo que está rodando hoje em dia, as inscrições, conseguir trabalhar diversidade também, em questão social e em questão de gênero. A gente vê que diversidade é um dos grandes fatores para se conseguir impactar de maneira mais forte hoje em dia. E também alinhando durante o processo seletivo, assim, tipo, claro que a gente, sendo bem honesto, assim, não espera que venha, tipo, que tenha muita gente de outros cursos, tipo, fora do CCSA. A gente espera que vai ter gente, e, tipo, porque até a nossa comunicação é mais voltada para o nosso centro. A gente, tipo, busca hoje, principalmente, tecnologia, da parte, tipo, de engenharia, da parte de tecnologia, da parte de design, que faz mais sentido para nosso modelo hoje de execução, mas, tipo, durante o processo seletivo a pessoa vai ficar muito clara, nutrição, você vai estar executando aqui uma consultoria em gestão, beleza? Então, tipo, a gente pode tentar, a gente vai alocar você, por exemplo, na nutrição, a gente vai alocar você em um projeto mais voltado para ramo alimentício e tal, mas você vai estar executando projetos de gestão. Deixando isso claro e alinhando muito bem a cultura durante todo o processo seletivo, aí cortando aqueles que não fazem, tipo, não estão adaptos a ela, a gente consegue fazer, tipo, trazer esse alinhamento aí. Show, muito massa isso. Tem uma pergunta aqui de Vitória Sá, em relação à comunicação com com as outras empresas, assim, quais estratégias foram fundamentais? Como assim, com as outras EJs do programa ou com as empresas do mercado que a gente entrevistou? Eu acredito que ela tem falado das empresas do mercado, que vocês chegaram até elas, essas grandes. Massa. O principal player foram 2. Primeiro, pós-júnior. Então, para a gente conseguir entrar empresa grande, a principal pessoa que consegue ajudar a gente a falar com o gestor, a falar com o tomador de decisão, são os da CE que estavam lá nas empresas, né? Então, a gente usou e abusou de pós-júnior. E o segundo ponto é que a gente já trabalhava no ramo alimentício desde 18, meio que sem controle, tipo, era intencional, por assim dizer, mas a gente já tinha esse foco. A gente tinha alguns clientes que tinham passado pelo funil que eram grandes, assim. A gente já tinha o contato de algumas pessoas que facilitaram a nossa entrada nas empresas. Se a gente já tinha negociado com algum gerente, sei lá, de uma produtora de proteína animal, a gente conseguia entrar em contato com ele, porque ele já tinha passado pelo nosso funil, a gente tinha o contato dele, e pedir o contato do diretor, explicar que a gente estava querendo resolver os problemas específicos do segmento. Vale a pena ser ressaltada que a aceitabilidade foi muito grande por parte das empresas, né? E os feedbacks que a gente receberam foram positivos por 2 motivos. Primeiro, lembro de uma conversa que eu tive com um tomador de decisão de uma grande empresa daqui, dele falando que já estava cansado das consultorias. Em Recife tem muito trauma de consultoria mal feita, no geral. Acho que isso é um contexto bom, uma premissa boa para se dar. Muitas empresas têm traumas com consultorias que já contrataram. E aí ele estava falando que já estava cansado de contratar gente que chegava, fazia um trabalho, ele pagava e que, na verdade, não dava em nada, porque era algo mais geral. E ele estava muito animado de poder contribuir, criar algo específico para o mercado, esse foi o feedback que foi dado. E o feedback legal também que foi dado foi da gente ser jovem e estar preocupado com isso, né? Ter jovens, youth branding é muito importante para empresas desse tamanho, assim. E eles gostam muito de trabalhar com jovem que consegue mostrar que está aqui para dar resultado e está preocupado com o impacto.
E aí, quando chegava, a gente apresentava a proposta de deixa eu conversar contigo, eu quero criar um produto que vai resolver a sua dor de cabeça. A galera era bem aberta, assim. Então, muita transparência é importante, utilizar dos pós-juniores é importante, e ter um bom pitch também foi importante. A gente errou nas tentativas e depois acertou. Show demais. Eu acho que se alguém tiver mais uma perguntinha, senão eu vou já fazer a última para finalizar. Acho que a PB Júnior assim, quer saber quais são os benefícios que toda essa mudança no modelo de negócio trouxe não só para a EJ em si, mas para os membros dela também. Quer responder, Matheus? Responde aí. Tá. Basicamente, você pode perguntar, né? Beleza, vocês passaram por um programa de aceleração, estão dizendo aí que é futuro e tal, mas o que de fato isso significa? Né? Principalmente, alguns pontos precisam ser trazidos. Primeiro, o ponto de Brasil, de responsabilidade que foi passado para a gente ao longo de todo o programa pela Brasil Júnior, fez com que a gente tivesse uma preocupação muito grande em estar alinhado com o pé da rede, assim. E esse é um bom norte. Você não tem uma CJ do futuro se você não consegue rodar a CJ inteira alinhada com o pé da rede e seus dois documentos de apoio, né, da vez empresarial e fundamento de cluster. E aí, e foi coincidência, por assim dizer, que eu peguei a diretoria que toca a estratégia da EJ, sistema de gestão, e tenho muita interface com as outras diretorias. A gente começou um trabalho desde o ano passado de alinhamento com o pé da rede muito forte e alinhamento e conexão com a rede muito forte. Então, a CE Consultoria, que em 2017 era um EJ super afastado do Médio Pernambucano, ano passado foi reconhecido no Prêmio FEGEP como EJ de Inspiração, votado pelas outras empresas juniores da rede. E quando a gente compartilhou essa notícia com os pós-juniores da EJ, eles falaram, isso na minha época nunca ia acontecer, a CE ser eleita pelas outras EJs da rede como a EJ que inspirou no ano 2019. Então, primeira grande coisa boa também que veio, além da parte de clareza, que eu já falei durante o case, foi com o pé da rede, com a rede, conexão e por aí vai. Saber da nossa responsabilidade perante os desafios que o Brasil tem. Esse Centro do Brasil foi muito bom e isso gerou basicamente essa comunicação de alinhamento das 12 pessoas hoje que estão no time tático e estratégico, 7 pensam em pegar a FEGEP depois de sair da EJ e depois ir para Brasil Júnior. Algo que nunca aconteceu na história da CE. É um bom indicador isso. O terceiro ponto, né, o primeiro é clareza, o segundo é isso de alinhamento. O terceiro é que, nesse contexto de alinhamento, a gente parou para prestar atenção no que a rede e as instâncias estavam dizendo há muito tempo que a gente não parava para escutar. Então, a gente, nesse processo de ficar alinhado e levar mais a sério os documentos e trabalhar em cima dos documentos de apoio, fez hoje a gente estar trabalhando com muito mais autonomia, empoderamento do time, de fazer as pessoas participarem ativamente da vida estratégica da empresa e tudo aquilo que está lá no documento empresarial, de conhecer a rede, de conhecer a EJ, de conhecer os desafios da EJ, seu papel perante isso, de entender o propósito, de se sentir líder e responsável pelas outras pessoas, enfim. A gente está fazendo um trabalho de empoderamento de pessoas, empoderamento do time como um todo, de mais alinhamento e mais autonomia, em que a gente está com o melhor clima da história da CE, clima e cultura, né, fazendo as pesquisas internas. Para mim, da história recente que a gente tem os dados, você não vou saber há 20 anos atrás algo parecido. E tá todo mundo reconhecendo muito a EJ inteira e vendo muito na prática o quão legal está sendo, todo mundo está sendo muito empoderado, todo mundo está trabalhando de maneira ágil, e um reflexo dessas três coisas, clareza, de que a gente é responsável pelo nosso ecossistema, pelos nossos resultados, e que para escalar o resultado tem que trabalhar o modelo de negócio. O segundo ponto, alinhamento com a rede, conexão. E o terceiro ponto, autonomia
e alinhamento do time, que é um reflexo, basicamente, de seguir o pé da rede, a gente está nessa crise do coronavírus e tá a Jota inteira pilhada, mesmo a gente estando ruim de resultado, a Jota inteira pilhada, com o clima lá em cima, para fazer inovação em produto e vender dentro da crise, para trabalhar, enfim, a gente fez algumas mudanças de estrutura, para trabalhar internamente, para desenvolver produto, para garantir venda, mesmo durante o coronavírus, quarentena e tal. E aí, basicamente, isso gera da gente conseguir, de fato, estar formando lideranças comprometidas e capazes de transformar o Brasil. E talvez isso é o mais importante, né? A gente está conseguindo formar as melhores pessoas, ser a nossa melhor versão. Acho que essa foi uma excelente entrega também. Eu vi muito quando vocês estavam falando sobre tudo isso, o ciclo dourado ali do MEG, onde vocês estão entregando soluções com mais qualidade para o mercado, vocês estão potencializando cada vez mais o investimento em educação empreendedora. E Deus por estar aqui hoje e mostrando todo esse case para a nossa rede paraibana, beleza? Valeu, galera. O impacto está chegando e contem com a gente para ser Carcará, que vamos impactar. Valeuzão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, mano. Pia? Valeu. Tô aqui, amigo. Opa. E aí, gente, beleza? Obrigada pela apresentação de vocês. Gente, a gente chegou ao finalzinho do nosso confronto. Infelizmente, queria agradecer primeiro a vocês por terem tanto engajamento, assim, a gente teve todos os dias mais de 50 pessoas presentes na nossa reunião, então, muito obrigada, de verdade, assim, e vamos nessa, porque a Paraíba precisa da gente, o caminho para o alto impacto esse ano não vai ser fácil, a gente vai precisar, a gente não vai poder ter arrudeio, porque a gente precisa entregar os resultados para a rede e não vai ser fácil, como eu falei, né? E a gente vai precisar ter muita garra para superar todos os nossos desafios e entregar para a Paraíba o que ela merece, assim. Mostrar para a Paraíba que a gente é chuva na seca, sabe, galera? Mostrar para a Paraíba que o Movimento Empresa Júnior ele vai ser resposta para esse momento. Só que a gente não vai fazer isso sozinho, a gente vai fazer isso em bando, vamos estar junto nessa, contem com a federação para tudo que vocês precisarem, e, sério, de verdade, o alto impacto ele é inegociável, e a Paraíba precisa da gente, e a PB Júnior conta com todos vocês. Muito obrigada, pessoal.